E, velho Vamp, você que acabou o ano eufórico, você que acabou o ano com 9 vitórias seguidas, voando, Coringão na Libertadores, pré-Libertadores, tudo dando certo dentro de campo. Agora, velho Vamp, fora de campo, as notícias não melhoram no Corinthians. Tem toda essa crise política, impeachment, não impeachment. E agora, essa situação, Vamp, do Corinthians não ter pago ainda os salários de janeiro e, para piorar, né, o Corinthians também com 78 milhões de reais em dívidas com o Juliano Bertolucci. E aí, Vamp, dá para acreditar que a situação no Corinthians vai melhorar fora de campo? Dentro de campo já melhorou. E a tendência é melhorar porque fez um elenco forte. Mas fora de campo, Vamp, o torcedor já começar o ano sabendo que o clube não está pagando. Boa tarde, Tico, Fábio Perno, boa tarde a todos, né? Parabéns, Tico, que cenário aí bonito, hein? Quadro aí. O quadro, cabelo cortado, né? O implante deu certo, né? Cortou o cabelo, tá bonito, Tico. Tá bonito aí em Fortaleza, mas a verdade é que a realidade aqui é outra, né? Eu acho que não é nem o salário, Tico, de janeiro, é o salário de dezembro, né? Que janeiro começou agora, o janeiro vence em fevereiro, né? Então deve ser os vencimentos de dezembro. Os vencimentos de dezembro que vence agora em janeiro. Em relação aí ao Juliano Bertolucci, né? Aí acaba na nova diretoria que acabou de completar um ano e uma semana no poder, né? Na administração do clube, mostrar o que tem dela durante esse um ano, o balanço do que foi um ano da gestão do Augusto Melo, o que se foi feito, e mostrar o que foi feito para trás, as dívidas que foram feitas para trás. Mas já teve o André Cluri, Carlos Leite, agora o Juliano Bertolucci, 78 milhões, deve ser comissões ou atraso de salário de jogadores, que de repente o escritório vai e assume. Para não acabar, né, ainda tem esse negócio aí do impeachment, né? Se vai conseguir recorrer daquela decisão, da liminar. Quer dizer, dentro de campo, como você falou, o time termina com 9 vitórias a temporada, consegue uma vaga para a pré-Libertadores, consegue se garantir na Copa do Brasil, coisa que durante a temporada ficou ameaçado de não jogar a Copa do Brasil, de ir para uma segunda divisão do Campeonato Nacional, reagiu, né, nas rodadas finais, já sabe o que tem pela frente dentro de competições, pré-Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, né? Mas os bastidores, a batata tá assando, né? Fora de campo, que é o dia a dia, vai ter impeachment, não vai? Agora o Juliano Bertolucci cobrando aí 78 milhões de dívidas. Quer dizer, não tem calma, né? Não tem calma. O time tá ali em Itaquera fazendo a pré-temporada, não viajou. A gente tá vendo outras agremiações, foram para os Estados Unidos, o Corinthians permaneceu no CT Joaquim Grava fazendo a pré-temporada, e aí tem aí janeiro todo aí pra gente saber como é que vai ser a temporada do Corinthians fora de campo. Dentro de campo você pode ir bem, pode ir mal, pode passar na Libertadores, isso aí vai dar competência dos atletas, da comissão técnica. Agora, os bastidores políticos é muito complicado. Mas agora, né, a pergunta que eu faço, é possível, né, separar? Essa é a pergunta que eu faço. É possível separar o que acontece fora de campo com o que acontece dentro de campo? Porque dentro de campo, realmente, a situação do Corinthians melhorou muito. O Corinthians teve, né, 9 vitórias seguidas. Vale a gente deixar claro que igualou o recorde do Internacional e do Atlético Mineiro, que tinham esses recordes de vitórias consecutivas em campeonatos brasileiros. E aí o Corinthians termina o ano de uma forma brilhante, dentro de campo, estava brigando para não cair e se classifica para pré-Libertadores, que ninguém imaginava que o Corinthians fosse se classificar para uma pré-Libertadores do jeito que estava. Só que aí já começa o ano da forma como terminou 2024. Fora de campo, numa dúvida absurda. Será que o Corinthians vai conseguir melhorar? Será que a gestão Augusto Melo vai fazer diferente do Duílio, do Andrés, de toda essa oposição que hoje tenta o impeachment do Augusto Melo? Essa é a verdade. E o Augusto Melo, querendo ou não, ele dá armas cada vez mais para essa oposição, porque ele começa o ano sem pagar.
Ele começa o ano sem pagar o vencimento de dezembro. Era no dia 5, não foram pagos ainda os salários dos jogadores. Aí ele começa o ano com uma notícia do empresário cobrando 78 milhões de reais. Claro, a do empresário, eu acho que não dá para cobrar só do Augusto Melo. Porque tem dívida do Duílio, tem dívida do Andrés, tem dívida do Roberto de Andrade, não é só dele. Mas é um Corinthians que gasta como se não houvesse amanhã, né? Contrata, tem o jogador aí mais caro do futebol brasileiro, que é o Depay, e que agora começa o ano desse jeito, Mauro. Dá para separar? Eu até já sei a tua resposta, que aqui a gente já se conhece, a gente vê, né? É que você tem um tom bem crítico nessa situação, até mesmo eu, quando eu falo, pô, mas dentro do campo, Corinthians está recuperando e você sempre chama atenção. Tá bom, mas e aí, tá pagando os seus compromissos? Vai pagar esses jogadores que fizeram o Corinthians melhorar tanto nessa última rodada? Dá para separar, Mauro? Ou parece que o buraco do Corinthians vai ficando cada vez mais fundo e tentando esconder esse buraco com contratações e até com bom resultado do ano passado? Não tem como separar, porque uma coisa está ligada à outra, né? Se você tem problemas financeiros, o Corinthians tem priorizado, pelo que a gente sabe, o pagamento do salário dos jogadores para justamente evitar que o time fique desmobilizado. E com isso ele acaba não pagando a outros credores no caso, como é o caso desse empresário, o Bertolucci, que já pede aí essa quantia significativa na justiça. Isso não é o primeiro, né? Então, assim, na verdade, você vai empurrando o problema com a barriga, vai tentando adiar, mas não adianta. Uma hora vai se voltar contra você, não existe mágica, não tem como. E você perguntou se vai mudar a postura, nada sinaliza que vai mudar a postura essa diretoria. Eu questiono até se eles têm competência para mudar. Competência de como gestores, né, para fazer uma mudança radical que colocasse o clube num caminho de uma reestruturação, que seria algo também para médio e longo prazo, não se resolve isso em poucos meses. A situação é caótica, na verdade. E é importante frisar, o Corinthians fez uma ótima campanha, assim, com que time? Ele pode ter esse time? Ele tem condições econômicas para ter esse time? Ele honra seus compromissos financeiros? É justo o Corinthians ficar numa colocação como essa, à frente de times que eventualmente cumpriram as suas obrigações e que não contrataram jogadores que não podiam pagar? Claro que não é justo, é evidente que não. Mas o futebol brasileiro é uma grande bagunça, né? Não tem nenhuma regulação, então faz-se assim. A gente fala do Corinthians, né? Isso é até uma situação que às vezes eu falo com o Mauro, porque, claro, o Corinthians chama mais atenção porque contratou o Depay, o jogador mais caro do futebol brasileiro. Tem o Yuri Alberto também, que foi um jogador caríssimo, Carrilho. Agora, é uma coisa, né, Piperno, que tem em vários clubes do futebol brasileiro. Né? É porque o Corinthians chama mais atenção porque trouxe aí um reforço de peso internacional, tendo noticiários de muitas dívidas. Teve também, nos últimos anos, trazendo Renato Augusto, Gil, Paulinho, jogadores que eram ídolos, mas que estavam em fases, assim, bem abaixo do que tiveram no Corinthians. E mesmo assim o Corinthians trouxe esses jogadores, gastou muito. Agora, não é algo só do Corinthians. É algo que é um costume do futebol brasileiro. A gente viu aí o Internacional. Comprou o Thiago Maia do Flamengo, não pagou, queria empurrar o pagamento para o Santos. O São Paulo teve problema também com o Daniel Alves, teve problema com o Rames Rodrigues, de atraso. É um problema que vem ficando cada vez mais normal, né, no futebol brasileiro. Como resolver esse problema? E outra, Piperno, é um Corinthians que pode melhorar dentro de campo nesse ano, na sua opinião? Porque diante do que a gente viu no final do Brasileiro, é um Corinthians que briga de igual para igual contra qualquer clube. 9 vitórias seguidas. Ou não? Ou aquilo aí foi só um lampejo e com o que acontece fora de campo no Corinthians, não tem como esse time ser competitivo dentro do campo nessa temporada? Thiago, a gente não pode normalizar comportamentos e ações totalmente equivocadas e muitas vezes desonestas. Porque quando um clube deliberadamente dá um calote no outro, compra sabendo que não vai ter condição de pagar, isso é uma atitude desonesta. É óbvio que o torcedor de futebol, ele
ele tem uma outra lógica, ele tem outras preocupações. Ele parece que vive eternamente no mundo de Instagram. Você vai abrir o Instagram, e todos nós, enfim, frequentamos essa rede social todo dia. Eu não vejo, confesso para você que eu não vejo uma foto, mas nenhuma foto, de alguém se esbaldando, por exemplo, na Bilis, enfim, Guarapiranga, no Piscinão de Ramos, ou sei lá onde, na comunidade A, B, C, não. A todo mundo em praia bonita, em festa bacana, em churrasco suculento, e com carrões e tal. Então, todo mundo gosta de mostrar, né, essa opulência toda, esse luxo, aquela história lá parece aquela história lá do Joãozinho 30, né? Pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria intelectual e tal. Parece que o torcedor de futebol tem muito essa lógica. Então, ganhamos 9 jogos seguidos, saímos da ameaça de rebaixamento para vaga em Libertadores. Brilhante. Só que foi algo sustentável? Eu acho que não. Então, toda hora os incêndios voltam a aparecer. Então, é lamentável. Então, veja, é muito ruim que o Corinthians esteja nessa situação, porque a gente está falando do clube que tem disparadamente a maior torcida no principal mercado consumidor do país. Então, o torcedor do Corinthians é aquele que tem, digamos, o maior PIB. Então, o Corinthians tinha a obrigação hoje de ter uma situação econômica muito melhor, de não dever para ninguém, de não ter dívidas, sobretudo com clubes supostamente mais pobres e claramente com menor capacidade de arrecadação, mas nem essa turma o Corinthians paga. Então, esse modelo está errado. Isso aí, o torcedor pode achar linda essa sequência de vitórias recentes, só que isso vai estourar em algum momento. Daqui a pouco o Corinthians vai ter que vender um Yuri Alberto da vida para poder apagar algum incêndio, fechar algum buraco, porque as dívidas elas vão se acumulando, dívidas têm juros, dívida vai virando bola de neve. Agora, é claro que o torcedor ele não gosta de enfrentar isso, ele tem uma outra lógica, ok, o importante é ter o Depay lá fazendo gol, indo lá pra torcida, dançando rap, não sei o quê. É lindo isso, o torcedor se diverte com isso, mas essa não é a realidade do Corinthians. E o comportamento irresponsável, por exemplo, de um clube como o Internacional, os equívocos do São Paulo, eles não podem minimamente dar qualquer tipo de razão ao Corinthians, né? O outro fez, eu também posso. Não é assim. Então, aí você pega a relação dos clubes mais equilibrados do Brasil e isso vai se mostrando no campo. A realidade entre eles e os devedores vai ficando cada vez maior. Hoje é uma coisa cada vez mais utópica a gente imaginar, por exemplo, que o Corinthians vai ter, de fato, condição de disputar um título brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Gente, e não é só o Juliano Bertolucci, tá? São alguns empresários, o Vamp falou o nome de alguns, mas tem mais. Além do Bertolucci, que está cobrando agora 78 milhões de reais do Corinthians, Carlos Leite cobra dívidas do Corinthians na Justiça, André Cury, que é inclusive o empresário do Neymar, né? Foi empresário do Neymar, Paulo Pitombeira e o Will Dantas, tá? Que é o empresário do Pedrinho. O Will Dantas deve ter ainda dívida relacionada ao Pedrinho com o Corinthians. Também possuem grandes valores a receber do clube. E aí fica essa situação, porque aí é o que eu pergunto, né, gente? Até que ponto vão esses clubes de futebol? Porque eu lembrei aqui, teve essa situação do Inter, teve situações recentes do São Paulo, que falou que vai equilibrar o caixa esse ano, mas contratou o Oscar, que é caríssimo. É caríssimo, Oscar. Caríssimo. O São Paulo falou, vamos cortar custo, aí tem negócio de que é o patrocinador que está pagando, até que ponto o patrocinador pagar é algo saudável financeiramente. Tem o Corinthians e tem vários outros clubes. O próprio presidente do Cuiabá, ele fez um desabafo. Ele disse, Atlético Mineiro não me pagou pelo Davidson, Corinthians não me pagou pelo Ranieri, os dois têm dívida comigo e os dois estavam disputando comigo para não cair. Eu, que tô todo certinho, sem dívida, fui para a segunda divisão,
Corinthians e Atlético Mineiro seguiram na primeira, fazendo um desabafo da injustiça que acontece. Que ele que tá ali seguindo as regras, tudo direitinho, ele foi pra Série B. Ele vai ganhar muito menos dinheiro no ano que vem, porque só a cota de televisão já cai mais do que pela metade. E aí ele fez esse desabafo. A pergunta que eu faço, Mauro César Pereira, e depois eu quero escutar também o Vamp, é a seguinte: quando que isso vai mudar? E por que isso mudaria? Porque eu não vejo por que mudar se os clubes conseguem fazer tudo. Parece que não existe lei para os clubes. Eu não posso ficar devendo e gastando o meu dinheiro. Uma hora a justiça vai chegar para mim e vai falar: ô garotão, como é que você está comprando tudo isso se você tem dívida aqui? Com os clubes isso não acontece. Eles continuam podendo contratar, eles vão se endividando, eles empurram para as próximas gestões. Qual é a solução, Mauro, para que o futebol seja mais justo? E outra, dá para esperar que os clubes parem de gastar o que eles não podem, se eles não são punidos por fazer isso? Já falamos sobre isso ontem, tem que ter fair play financeiro para você regulamentar o mercado e punir os clubes que não pagam, como está acontecendo com o Lyon, agora na França, time do grupo do Botafogo. Sem isso, você depende da justiça. E aí são vários processos que vão asfixiando o clube financeiramente. É um processo lento, porque o Corinthians fatura muito, mas ele deve muito também, deve muito mais do que fatura. Então você vai ter um problema aqui, outro ali. Esse barco não naufraga automaticamente. Ele vai, é um furo aqui, tapa um furo, aparece outro, tal, entra água e tal. Até uma hora que vai a pique. Não tem jeito. É o que está acontecendo. Numa hora é o empresário A, depois o B, o outro jogador, a dívida não sei do que, tem que pagar o estádio, não consegue pagar, negocia com a Caixa e tal, deve salário, deve isso, não pagou o jogador, aí não pagou o Mateuzinho, o Flamengo protesta, o dinheiro da Praxis não vai para o Corinthians, vai para o Flamengo. Assim vai. Então você vai tendo vários problemas, não vai ser assim automático, né? Se fosse um doente, é um doente que vai tendo vários probleminhas na saúde dele até que ele vai empacotar. É isso que acontece com o Corinthians hoje, que acontece com o clube de futebol. Essa asfixia não é automática. Agora, para isso acabar, teria que ter um fair play financeiro que a CBF não quer estabelecer no Brasil, não se esforça para isso, não tem nenhum empenho nesse sentido. Então fica essa confusão. O Corinthians sendo cobrado, o Internacional nessa manobra bizarra de tentar obter lucro na venda de um jogador pelo qual ele não pagou. Quer dizer, isso é surreal, né? E eu acho impressionante como isso acontece. Tem uma moda do Soteldo até hoje que ninguém entende, né? O Soteldo joga aqui, não é de um clube, o Santos já vendeu. Né? A verdade é o seguinte, as pessoas não têm vergonha, cara, sabe? Os dirigentes não se envergonham, e os torcedores muitas vezes também não se envergonham, não. Não, tá tudo bem, é assim mesmo. Então, segue dessa maneira. Né? Agora detalhe, há quanto tempo o Inter não ganha um título? Corinthians... Ou seja, eles metem os pés pelas mãos e não ganham nada. Agora o Palmeiras, que é um clube organizado, esse ano não ganhou nenhum título importante, 2024, além do Tricampeonato Paulista, que tem a sua relevância, mas não ganhou títulos maiores. Mas todo ano quase é campeão. O Flamengo, quase todo ano é campeão. Por que será? Né? Por que será? Né? Esses têm estabilidade. Mas a gente fala muito de vergonha. Mas não tem que ser muito mais do que vergonha? Não tem que ser justiça? Não, claro. Mas aí é fair play financeiro. Por que a justiça não faz nada com o clube de futebol? É isso que eu fico pensando. Não, porque como eu te falei, Thiago, não é assim, alguém vai chegar, vai decretar o fechamento do clube. Isso vai acontecer no momento que ele tiver que entrar em recuperação judicial, que ele pedir falência ou coisa parecida. Mas ainda não chegou nesse estágio. Mas o que eu digo, a justiça não pode bloquear as contas do clube. Mas vira e mexe, mas ela bloqueia. Vira e mexe, o Corinthians tem contas bloqueadas por ações que são impetradas por pessoas que têm dinheiro a receber. Vira e mexe, tem conta bloqueada, aí vai, pega liminar, e fica sempre nisso. Só que é um processo lento. Como eu falei, fosse uma pessoa doente, não é uma doença que mata, que não é um infarto, é uma doença que vai te matar aos poucos. Ela vai minando a sua saúde financeira, no caso, pouco a pouco. E isso acontece. Agora, repito, o clube também fatura muito, só que ele não usa esse potencial para organizar suas finanças e seguir numa vida mais tranquila daqui para frente. Não, ele fica nessa roda viva, gastando mais, endividando-se mais e mais e mais. E aí não tem jeito. Vai chegar uma hora que vai entrar em quê? No colapso. Repito, é a famosa cruzeirada. Vai acabar cruzeirando. Agora, eu acho, imagina o Corinthians, com todo o seu tamanho, sua importância, sua torcida, amanhã chegar numa situação como outros grandes clubes já viveram isso, de você ter que virar SAF porque não tem opção. Não tem opção. Aí vira SAF. Aí você passa a ter um dono. Enfim, se alguém achar isso legal, beleza.
E para um clube do tamanho do Corinthians, para um clube da dimensão do Corinthians virar SAF, para mim é péssimo. Na minha opinião, é péssimo. Porque o Corinthians, com a torcida que tem, como disse o Piperno, tá no mercado de São Paulo. É a maior economia do Brasil, com a maior torcida em São Paulo. Ter que virar SAF... Gente, o Corinthians poderia muito bem se organizar como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras, para brigar por tudo. Por tudo, porque olha o potencial financeiro do Corinthians. Pelo amor de Deus, seria muita burrice o torcedor achar legal o Corinthians virar SAF. Tá? Para mim seria muita burrice. O torcedor achar legal o Corinthians virar SAF. Agora, ô Vamp, você fala que na Vila Maria se sabe de tudo, né? Uma coisa que o Kaique... Eu? Você fala, na Vila Maria eu conheço todo mundo. Primeiro que o Corinthians fica na Zona Leste, né? Vila Maria é Zona Norte. Mas você fala que na Vila Maria tu sabe de tudo. Tatuapé, pô. Aí eu vou te... Tá, no Tatuapé então, no Tatuapé. Lá é o Corinthians. Você sabe de tudo. Aí uma pergunta que eu te faço, velho Vamp, é que o Kaique mandou aqui realmente tem pertinência. O Depay é um salário que é pago pelo patrocinador. Será que o Depay foi pago e todo o resto do time não? Tem isso, porque aí não é obrigação do Corinthians. O salário do Depay é da patrocinadora Master. Até isso tem. Pode gerar uma insatisfação também. Eu não sei se o Depay foi pago ou não. Mas o dele não é do Corinthians. O dele é do patrocinador. E outra coisa, Vamp, você que já jogou bola, você que já esteve presente. O que acontece? Esses salários não pagos, esses problemas fora de campo, costumam refletir muito dentro do campo, Vamp, para vocês, jogadores, ou não? Lógico, né? É bom receber seus vencimentos tudo em dia, no dia certo. Né? O Corinthians está lá, que nem eu falei, está lá no CT Joaquim Grau fazendo a pré-temporada. Né? Ali tá falando ali que próxima semana se paga os salários. Né? Em algum momento aqui, o próprio Vanderlei Nogueira falava que o Corinthians antecipava até os salários, estava até antecipando, pagando antes, né? É uma gestão que acabou de completar 1 ano e 1 semana, né? O Augusto tá aí. Então é o seguinte, assim, você falou Depay, eu não sei se o dinheiro, o patrocinador passa pro Corinthians, que repassa pro Depay, ou se vai direto pro Depay. Isso aí é coisas de contrato, né? Eu não sei como é que é. Se é o patrocinador que paga o Depay diretamente, sem cair dentro da conta do Corinthians, então quer dizer que o Depay deve estar em dias. Se cai na conta do Corinthians, de repente a conta é bloqueada, tudo, isso aí é uma coisa particular, né? Mas ele está falando que na próxima semana vai estar pago, né? Vamos esperar que sim, para que não atrapalhe, né? É uma situação que o Corinthians começa o ano com um problema fora de campo, começa o ano com essa dívida com os jogadores, com dívida com mais um empresário. É mais um empresário que entra aí na justiça contra o Corinthians. Enquanto isso, você vê o Palmeiras se reforçando, você vê clubes ali, rivais de São Paulo, o próprio São Paulo dizendo que vai se reorganizar, mas tem que ver como que está se reorganizando, porque contratou aí o Oscar por uma fortuna, e claro que a gente tem que falar sobre isso. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan.